Já fica aí, ele falou. Estende suas mãos para cá. Pai, nós colocamos na Tua presença o Teu Filho, Deus. O Senhor sabe que Ele tem se preparado, não só hoje, todos os dias, mas hoje em especial. O dia de domingo é um dia diferente na nossa casa, na nossa rotina, porque desde cedo Ele tem se preparado para estar aqui. Pai, nós confiamos que o Teu Espírito já ministrou o coração dele, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E nós te pedimos, Deus, entrega por inteiro, Pai, que ele não retenha nada, que ele seja apenas um canal para nos transmitir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Pai, nesse momento nós oramos para que os teus anjos estejam ao redor do teu povo, ministrando, Senhor, a palavra, trazendo entendimento, Deus. Nós repreendemos todo cansaço, todo espírito de distração, tudo aquilo que vem contra a tua boa vontade nessa noite. Nós selamos as portas e as janelas deste lugar e declaramos os teus anjos ao redor dos teus filhos nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. 1 Samuel 9, 17. Nós vamos ler vários textos, então abra apenas em 1 Samuel 9, 17 e depois, se você quiser anotar para ler em casa, se você quiser acompanhar com mais atenção os outros textos que eu estarei lendo, mas são textos que vai fazer sentido na história que nós vamos compartilhar hoje. Quantos acharam? 1 Samuel, o que mesmo? 9:17. Amém? 1 Samuel 9:17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Amém? Eu vou repetir. Quando Samuel viu Saul, Samuel, o profeta, o sacerdote, quando ele viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Agora preste atenção aqui que eu vou ler outros textos para fazer sentido. 1 Samuel 10:1. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. 1 Samuel 10:24. Então Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! 1 Samuel 11:15. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas celebraram a ocasião com alegria. Outras versões dizem: tiveram momentos de alegria. 1 Samuel 12:14. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. 1 Samuel 13 e 14. Samuel disse a Saul: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. 1 Samuel 15:28. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Feche seus olhos, mais uma vez.
Senhor, obrigado pela sua palavra. Eu peço para que o teu Espírito ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, como nós precisamos discernir e o posicionamento que nós precisamos ter em relação à sua palavra, em relação ao que o Senhor tem feito e liberado sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem de hoje é como destruir os planos de Deus para a sua vida. Você pode repetir isso comigo? Como destruir os planos de Deus para a sua vida. Repete comigo mais uma vez. Como destruir os planos de Deus para a minha vida. É sobre isso que nós vamos falar. Essa mensagem ministrou ao meu coração durante essa semana. Nós terminamos a leitura do desafio e eu me propus, e claro, como cristão, a gente precisa todos os dias buscar orientação na palavra de Deus, na oração. E eu comecei a ler alguns livros específicos que o Espírito Santo me chamou para ler. Eu li 1 e 2 Timóteo e agora comecei 1 Samuel. E ali Deus tem ministrado algumas coisas ao meu coração que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo, com a realidade da igreja de um modo geral. E eu acredito que essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós, e por isso nós vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Amém? Me pareceu da parte de Deus um alerta ao seu povo. Muitas vezes achamos que as coisas em Deus estão garantidas. Eu não sei vocês, mas eu já recebi promessas da parte de Deus e no início da caminhada cristã aquilo me pareceu tão garantido, tão certo, como se eu não tivesse que me preocupar com outras coisas. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente vai estudando e se debruçando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e ouvindo pessoas, mentores. E nós percebemos que as coisas não são bem como parece. E eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes achamos que as coisas estão garantidas. Ah, o meu chamado está garantido. O meu ministério está garantido. A minha função está garantida. A minha vida está garantida. A minha casa está garantida. O meu emprego está garantido. Tem um empresário muito famoso, um empresário brasileiro, Flávio Augusto, que ele defende a tese de que estabilidade não existe. Estabilidade não existe nem para servidor público. Muitas vezes as pessoas fazem concurso procurando a tal da estabilidade, mas a estabilidade de fato não existe. E na área espiritual, no meio gospel, no meio cristão, no nosso meio, também não existe a estabilidade do chamado. Eu gosto muito, isso me traz uma certa satisfação e uma alegria quando eu ouço, por exemplo, a irmã Lúcia, que sempre fala isso para nós. Pastor, eu estou orando para que vocês nunca vão embora. Eu acho tão bonito, eu acho tão lindo, eu acho tão verdadeiro. Mas fato é que não existe estabilidade nem no ministério. Deus está sobre tudo e sobre todos. Alguns acreditam que as coisas estão garantidas porque discernem as promessas bíblicas, as palavras de Deus, de forma equivocada. Alguns dizem,
Está tudo garantido, afinal de contas, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso é uma verdade bíblica, sim ou não? Sim ou não? Mas como nós entendemos esse texto é que é o problema. Porque muitos acham que a fidelidade de Deus está nos dando respaldo para vivermos como quisermos. E ainda dizemos, se somos infiéis, ele permanece fiel. Então não importa como eu lido com a obra, não importa como eu lido com o ministério, não importa como eu lido com o chamado, afinal de contas, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aprendemos assim, e isso tem nos alimentado, mas tem nos prejudicado e nos isentado da nossa responsabilidade. É como eu disse, às vezes compreendemos esse texto de forma equivocada. Alguns acreditam que independente do que a gente faça dentro do plano de Deus, eu estou falando sobre como destruir o plano de Deus nas nossas vidas, amém? Alguns acreditam que independente do que a gente faça dentro do plano de Deus, Deus vai permanecer fiel ao plano, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu estou aqui como pastor para te dizer que não é bem assim. Não é bem por aí. Deus é fiel, fiel a si. E a fidelidade do Senhor nos serve como exemplo de como nós deveríamos ser fiéis em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Alguns usam textos como esse para respaldar as suas negligências dentro do plano de Deus. Então Deus me disse que eu teria um casamento saudável, independente do que eu faça, isso vai acontecer, afinal de contas é a palavra de Deus. Não, não é assim. Deus me disse que eu teria saúde, então eu vou comer o que eu quiser, porque é a palavra de Deus, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Não, amados, não é bem por aí. Deus me disse que eu seria próspero no meu trabalho, então tanto faz, tanto fez eu chegar no horário certo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus ela é fiel, Deus não nega a si mesmo. Não, não é assim. Eu vejo muitos cristãos negligenciando a sua responsabilidade, a sua parte, por acreditarem que só cabe a Deus um compromisso total no propósito que foi estabelecido, no plano que foi estabelecido, na aliança que foi estabelecida. Esse tipo de pensamento paira no meio cristão, por isso que nós temos tanto crente meia boca, igreja cheia de pessoas vazias, supérfluas, que vivem na relatividade. Eu enxergo dessa maneira, você enxerga da sua maneira. Hoje os cristãos estão na moda do relativismo. A verdade absoluta, Jesus disse, eu sou a verdade é a verdade, pronto, acabou. Não é como eu vejo, não é como você vê, é como é. Eu conheço casos de pessoas que acreditam que serão salvas, mesmo desviadas. Eu vou repetir, existem casos de pessoas, é isso que eu estou falando, esse pensamento paira sobre a comunidade cristã, e a gente acha que tanto faz, tanto fez, Deus é fiel e Ele vai cumprir. E existem alguns casos específicos de pessoas que acreditam até que serão salvas, mesmo sendo desviadas. Afinal de contas, o que foi ensinado é que uma vez salvo, sempre... Será que é bem por aí? Recentemente teve um caso muito famoso de uma atriz
ela se converteu, ela foi para uma igreja, congregou nessa igreja, e ali ela ouviu as instruções. Esse assunto ficou polêmico dentro do contexto teológico, porque virou tema para discussão. Então ela saiu da igreja, e ela não apenas saiu da igreja, ela entrou em uma vida imoral, ela virou uma atriz pornográfica, ela se envolvia com vários homens, e o próprio filho filmava aquilo que estava acontecendo. E uma vez ela foi questionada: mas e daí, você não tem medo, fulana, de perder a salvação? Ela disse: não, porque uma vez salvo, sempre salvo. Então não depende mais de mim. Afinal de contas, é a graça, é o favor de Deus. Então não importa muito o que eu faço. Percebe como esse pensamento é muito perigoso? E como esse pensamento entrou dentro da igreja e nós estamos refém disso? Fato é que a fidelidade de Deus não dá respaldo à nossa infidelidade. A própria história do rei Saul está aí para provar isso. Saul foi assim, como eu e você, uma pessoa escolhida por Deus para um plano específico. Você pode repetir isso comigo? Eu fui escolhido por Deus para um plano específico. Mais uma vez, eu fui escolhido por Deus para um plano específico. O plano específico de Saul era ser rei e líder sobre a herança do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Esse texto fala muito. Primeiro que o texto diz: o Senhor o ungiu. Segundo, que a forma como o Senhor ungiu foi por intermédio de um homem, porque não existe unção sem submissão. Deus nos ensina desde o início, o princípio da unção que nós recebemos é para nos reportarmos. Então, o Senhor ungiu Saul por meio de Samuel. A unção veio de Deus, mas o instrumento foi Samuel. E diz o texto: o Senhor ungiu Saul para quê? Como líder do quê? Da herança dele. Um propósito específico. Líder do quê? Líder de trânsito? Não. Líder da salinha das crianças, como nós vimos aí? Não. Líder do povo de Deus. Líder do povo de Deus. Essa herança era o povo de Deus, porque todos os planos de Deus para as nossas vidas envolvem pessoas. Eu quero que você entenda muito isso. Deus ungiu Saul para ser líder sobre o teu povo. E como eu disse, o texto fala muito. Porque toda a unção de Deus para as nossas vidas envolve pessoas, envolve um povo, envolve uma turma, como diz minha mãe. Cadê o teu povo? Cadê as pessoas por quais Deus te colocou como responsável? A palavra de Jesus, o comissionamento de Jesus, ide e fazei discípulos, ide e liderai sobre.
Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são aqueles que influenciam, vocês são aqueles que mudam o ambiente. Esse é o nosso chamado. Quem está entendendo essa palavra? Todo líder, todo ungido de Deus na Bíblia foi levantado para um plano que envolvia pessoas. Se você não gosta de pessoas, então sinto muito. Provavelmente o plano será frustrado. Pastor, eu não gosto de conversar com pessoas, eu não gosto de estar no meio de pessoas, eu não gosto, eu me sinto mal, eu não sei o que fazer, então não tem como viver o plano de Deus, porque o plano de Deus envolve pessoas. Quem está entendendo? Talvez a herança que Deus tem te confiado é a sua casa, pessoas, os seus familiares, pessoas, a equipe que você lidera no trabalho, pessoas, o ministério que você exerce na igreja, para pessoas. Qual é a herança que Deus tem te confiado? Sabe, amados, nós não somos diferentes de Saul. Eu não sou, a Carol não é, o Nael não é. Nós não somos diferentes de Saul. Nós também fomos escolhidos por Deus para um plano específico. E assim como Saul, nós também estamos sujeitos a fracassar no plano de Deus para as nossas vidas. Percebe que essa história, Deus prometeu, Deus vai cumprir, não colou com a história de Saul? Por que não colou? Porque Saul pisou na bola. Às vezes eu sou questionado, pastor, mas Deus prometeu, então ele vai cumprir, né? Ele vai cumprir, depende como é que você está. Você continua fiel à palavra? Não, mas Deus tem que cumprir, depende do Senhor. Mas se Deus não cumprir em mim, então ele vai ter sido infiel, ele vai ter sido mentiroso. Não, ele pode cumprir no seu filho. Na próxima geração, você olhou com detalhes a promessa que foi feita? Você observou? A promessa de Abraão caiu sobre Isaac, sobre Jacó e tem se perpetuado aí sobre a terra. Abraão não viu a multidão de filhos, sim ou não? E nem por isso Deus mentiu. Hoje nós fazemos parte dessa multidão de filhos de Abraão, sim ou não? A promessa tem se cumprido. Quando estão entendendo essa palavra? Então, assim como Saul, nós também estamos sujeitos a fracassar no plano de Deus para as nossas vidas. Responda para si mesmo: o plano de Deus para a sua vida está caminhando ou está estagnado? Detalhe, eu não estou falando do seu plano. Às vezes o seu plano deve estar muito bem, obrigado. Estou falando do plano de Deus. O plano de Deus. Deus confiou a Saul o seu bem mais precioso aqui na terra, o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. É tanta preciosidade que Deus mandou o seu único filho para morrer por esse povo. E Deus confiou. Sabe, às vezes o inimigo lança algumas setas na minha mente, assim, mas essa igrejinha é pequena, esse povo humilde, rapaz, procura outra coisa, vai para outro lugar. E de vez em quando essas setas começam a tentar germinar no meu coração, mas eu lembro o quanto vocês, cada um de vocês é especial para Deus. Eu falo, opa, Satanás, eu tenho uma grande missão, eu estou numa grande igreja, junto com um grande povo, o povo por quem Cristo morreu. Então não vem diminuir a igreja que eu sou pastor, não vem menosprezar o ministério que eu exerço, porque Deus me confiou e eu vou levar com zelo até o final. É sobre como nós olhamos para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Uma vez foi perguntado a um pastor: quantos membros tem a sua igreja? E ele disse: todos, porque é um corpo. Não é sobre número, sobre cabeça, é sobre membro, sobre junção, sobre unidade, sobre ser um. Quem está entendendo?
Deus confiou a Saul o seu bem mais precioso aqui na terra. O povo de Deus até então nunca tivera um rei governando sobre eles, a não ser o próprio Deus. Aliás, o que Deus está fazendo é mudando a autoridade. Deus diz assim: o povo me rejeitou, então Saul vai reinar sobre o povo. Agora o meu governo que estava sobre o povo está sobre Saul. É isso que muitas vezes Deus faz conosco. Por isso que líder, pai, líder, pastor terá uma cobrança maior. Pai, eu te confiei seu filho, a sua esposa, o que você fez? Líderes de ministérios, eu te confiei isso e aquilo, o que você fez? É isso que Deus fez com Saul. Deus deu a Saul aquilo que era de Deus. Isso é muito sério, amados. Deus sempre teve esse coração de compartilhar. Foi assim desde o princípio com Adão e Eva. Domine sobre todas as coisas. O domínio é meu, mas eu dou a você, Adão e Eva. Domine sobre todas as coisas. Cuide. A questão é como nós estamos cuidando. Ah, mas essa minha casa, mas esse meu marido, pastor, dá um trabalho. Essa minha esposa, pastor, Deus me livre, nem o cão aguenta. Como você está cuidando daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? O povo de Deus pediu um rei, e Deus escolheu Saul. Saul tinha o apoio da sua família, Saul tinha o apoio dos seus amigos, Saul tinha o apoio do profeta, Saul tinha o apoio do povo e Saul tinha o apoio de Deus. Em outras palavras, Saul tinha tudo para dar certo. Você conhece alguém que tem tudo para dar certo mesmo assim dá errado? A pessoa cresceu numa boa família, teve uma boa estrutura, uma boa educação, os pais, meu Deus, são um exemplo, mas decide ir por um caminho que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a vida dele. Entra nas drogas, entra na prostituição, se perde. Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Mas o próprio Saul, com o seu comportamento, conseguiu destruir os planos de Deus para a sua vida. É como eu disse, tinha tudo para dar certo, mas não deu. A frase, ninguém destrói os planos de Deus na sua vida, não é verdade. Você consegue destruir. Reflita sobre isso. A gente levanta o queixo, bate no peito e diz: ah, pastor, ninguém destrói os planos de Deus para a minha vida. Mentira, você consegue destruir. E de uma forma eficaz, rápida. Vamos ver ponto a ponto sobre como Saul conseguiu destruir os planos de Deus para a sua vida. E analisar se nós não estamos fazendo as mesmas coisas e indo pelo mesmo caminho. Amém? Então nós vamos analisar a história de Saul, vamos pegar alguns pontos, o porquê ele conseguiu destruir aquilo que era praticamente impossível. O povo estava com ele, a família dele estava com ele, o sacerdote estava com ele, Deus estava com ele, e mesmo assim o cara conseguiu destruir. Vamos analisar alguns pontos, vamos ver alguns pontos e vamos analisar se nós não estamos fazendo o mesmo. Primeiro ponto. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, repete comigo, guerreiro valente. Rico, repete comigo, rico. E influente. Isso, obrigado. Guerreiro valente, rico e influente, chamado Quis. Ele tinha um filho chamado Saul. Repete comigo, jovem, de boa aparência. Diz a Bíblia, sem igual entre os israelitas. Os mais altos davam no seu ombro. Saul era um cara de destaque. Sabe aquele cara
que quando chega, todo mundo para e olha para ele? Era um cara de destaque. Saul era de família rica. Seu pai era uma pessoa influente, um guerreiro. Saul não era feio, não se vestia mal, não passava por dificuldades. Saul tinha uma imagem tão boa que diz a Bíblia que entre os israelitas não havia ninguém igual a ele. A sua fisionomia se destacava tanto que os mais altos batiam em seu ombro. Mas, repete comigo, mas Saul se via como menor e insignificante. Olha só o que Saul disse ao profeta Samuel, quando o profeta Samuel disse que tudo que é precioso em Israel pertenceria a Saul e à família de seu pai. Olha só a resposta de Saul. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita? Da menor, repete comigo, da menor das tribos. Não é o meu clã mais insignificante? Repete comigo, insignificante. Saul tinha tudo, mas se via como um nada. Por fora um gigante, mas por dentro uma pessoa insegura. Primeiro ponto que nós analisamos do fracasso de Saul. Saul tinha complexo de inferioridade e autoestima baixa. Questões emocionais mal resolvidas. Saul não se enxergava. Saul não via o seu valor, não via o seu potencial, se achava incapaz. Todo mundo olhava para ele e falava: uau, que cara de destaque. E ele falava: ai, coitado de mim. Eu não sou bom, eu não sei fazer, eu não tenho condições, eu não tenho talento, eu não tenho valor. Deus escolheu o cara e o cara está saindo fora. Autoestima baixa. Percebe? Saul não tinha um pecado igual de Davi, que foi um adúltero. Saul não foi adúltero. Mas Saul, por causa da sua autoestima, que era baixa, que não se via como Deus o via, ele colocou todo o seu ministério a perder, em xeque. Tinha tudo, mas se vinha como nada. Se Deus tem te chamado, se o Espírito Santo tem te incomodado, é porque você é a pessoa certa para exercer a função. Ai, pastor, mas se o Espírito Santo tem colocado palavras na sua boca, é porque você é a pessoa certa para falar, para aconselhar. Pastor, vai lá orar. Se o Espírito Santo tem te incomodado, é porque é você que ele tem chamado. Não faça como Saul. Todo mundo olha para a pessoa e vê: puxa vida, fulano, você tem potencial, você é incrível, você é uma pessoa... Mas ela não se vê assim. Saul, como toda pessoa insegura, não consegue enxergar as qualidades e seu potencial, vive se auto-sabotando, se acha capaz de nada, incapaz de nada. Pastor, isso não é para mim. Pastor, manda outro. Deus, Jesus, depois, mais para frente, amanhã, outro dia. O complexo de inferioridade não nos faz enxergar aquilo que Deus nos criou para ser. Eu conheço pessoas que têm potencial incrível, mas que vivem escravizadas porque não conseguem enxergar o seu real potencial. Eu tenho amigos assim. Quem está entendendo essa palavra? Saul tinha questões emocionais mal resolvidas e isso lhe custou o seu chamado.
Muitas das ações erradas que Saul tomou durante o seu chamado foi por causa dessa insegurança e baixa autoestima. Quantos de nós nos autossabotamos porque não sabemos lidar com as questões emocionais? Esse é um grande problema e que a maioria de nós negligencia. E que o diabo trabalha constantemente. Um líder, um cristão, para falar com uma pessoa, para evangelizar, para falar de Deus, ele precisa saber quem ele é. Percebe que Davi foi diferente? Os dois ungidos a rei. Um disse, mas eu sou o menor, eu sou a minha tribo. Deus, Davi diz, não, eu já matei urso, eu já matei leão. Eu mato esse gigante aí. Quem que ele pensa que é? Davi, diz a Bíblia, que ele era o caçula, ele era o menor, mas ele se via como um poderoso guerreiro. É como você se vê que determina como o seu chamado será. Quantos frutos você vai produzir? Amém ou não amém? Você pode falar não amém, ué. 2. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17, e depois 20 ao 22 diz assim: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. Povo, vem cá, vem cá. Vamos consagrar o rei. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, escolheu por sorteio a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. Samuel está destacando Saul no meio da multidão. E foram escolhidos por sorteio o clã de Matri e também Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Isso aqui é triste. Pedrão, isso aqui é triste. Quando o procuraram, ele não foi encontrado. Versículo 22. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Por que Saul fracassou tanto? Segundo ponto, se esconder na hora que é para se apresentar. Se esconder na hora, repete comigo, se esconder na hora que é para se apresentar. Existem momentos no plano de Deus para a sua vida que você vai precisar aparecer. Não dá para viver o plano de Deus escondido todo o tempo. Se você não aparecer, o pastor não sabe do seu chamado. Saul se escondeu, era a cerimônia, Luana, era o momento, era o grande momento de Saul, e ele se escondeu. Deus tem um propósito específico para mim, Deus tem um propósito específico para você, mas se você não mostrar para que veio, isso não vai acontecer, porque tem cristão que fica só no desejo, que fica só no anseio, que fica só, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo ministrou, tá, aparece. A projeção que Deus quer nos dar precisa que a gente pare de se esconder. Se a sua projeção é profissional, então apareça para o seu patrão. Tem gente que quer crescer na empresa, mas não aparece. Se a sua projeção é pessoal, então apareça a si mesmo, mostre a sua disposição, mostre o seu compromisso consigo, o quanto você está disposto a mudar de vida. Se a sua projeção é ministerial, apareça ao seu pastor, mostre o seu zelo e comprometimento pela obra. Quando nós chegamos na igreja lá em Ângulo, tinha muitas pessoas que estavam lá
5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a gente chegou e a gente se apareceu. Vamos fazer, vamos vestir, vamos abraçar. Quem está entendendo? Tem gente perdendo promoção no trabalho porque vive escondido. Tem gente perdendo a oportunidade de liderar dentro da própria casa, porque quando Deus prepara o cenário, a pessoa foge. Na própria família, porque quando o parente vem aconselhar que o coração está quebrantado, Deus preparou o momento oportuno, ela foge, desvia, chama o pastor. É o teu momento de se aparecer. Gato, pega a Isabel ali para nós, por favor. É o teu momento de mostrar para que veio. Nós precisamos. Uma vez eu acho que o Giovanni ministrou isso aqui. Nós não precisamos do seu tempo se nós não pudermos contar com a sua unção. Eu acho que era mais ou menos isso aí, né? Não precisamos da sua unção se não podemos contar com a sua vida. Ah, eu fui ungido, mas cadê? Que some. Quem está entendendo? Saul, mesmo sendo chamado por Deus, jamais poderia ser rei se continuasse escondido. Isso é consequência da autoestima. Percebe? Como que alguém de família rica, pai influente, nunca passou necessidade na vida, o profeta veio até ele, o povo pediu ele, Deus disse, é você o cara. Como que alguém se esconde? Mesmo assim. Porque tem gente que mesmo trovejando, mesmo relampeando, mesmo dando arco-íris, Deus me dá esse sinal, me dá esse, me dá esse. E os sinais estão aí, e a pessoa, será que é? Essa estratégia do YouTube que nós criamos é para a igreja aparecer. Mostrar para que veio. Três. 1 Samuel 13, 8, 9. Nós estamos olhando para Saul, os erros de Saul, e nós estamos assim, Deus, eu não posso estar nesse caminho, eu não posso fazer a mesma coisa, porque, meu Deus, eu não quero ter o mesmo fim. Amém? Terceiro. Ele esperou 7 dias. Qual é o contexto? Eles foram para a guerra, Saul liderando, e era de costume que o sacerdote, o profeta, viesse para o sacrifício, para que legitimasse o apoio de Deus à conquista, à vitória sobre a guerra. O abençoado, deixa da glória, deixa da aleluia. Isso é. Quem está entendendo? E diz o texto, Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Tem 2? Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Deixa eu falar da forma mais clara o que aconteceu aqui. Saul fez o que não foi chamado para fazer. Esse é o terceiro ponto. Às vezes na caminhada, nós somos tentados a achar que podemos fazer qualquer coisa. Dependendo do título que nós temos, achamos que isso nos dá respaldo para qualquer ação. E não percebemos que estamos desmerecendo a função do outro e negligenciando a nossa. Se Deus quisesse que Saul sacrificasse, não teria feito rei, mas sim sacerdote. Amados, o mundo espiritual atua de acordo com o nosso chamado. Se você coloca o nariz aonde não é chamado, saiba que o mundo espiritual vai atrás de você. Eu posso fazer as funções do meu pastor Edilson, melhor do que ele. Mas eu não fui chamado, muito menos liberado para fazer tal coisa. Se eu fizer
isso torna-se para mim uma maldição. Quem está entendendo? Porque é cada um na sua. É cada um entendendo o seu chamado. É um entendendo que é mão, o outro entendendo que é pé, o outro entendendo que é dedo. É cada um na sua. Eu posso ter até competência para fazer melhor que o meu pastor, mas eu não fui chamado para esse lugar. Então, Tiago, menos, cara. Submeta, obedeça. Mulher, menos, você não é o cabeça da casa. Se submeta, obedeça. Diáconos, presbíteros, bispos, tem uma hierarquia. No trabalho, você não é o patrão. Então, por mais que você seja amigo do seu patrão, cuidado. Quem está entendendo? Esse foi o erro de Saul. Fazer o que não foi chamado para fazer. Muitas pessoas destroem os planos de Deus para a sua vida, quando no meio do caminho começa a fazer o que Deus não chamou para fazer. Quinto ponto. 1 Samuel 14, 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento que dizia: maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Saul está indo para a guerra, irmão Tião, e ele faz um juramento. E ele não deixa que nenhum dos seus soldados coma, enquanto ele não conseguir a vitória sobre os seus inimigos. O problema é que Saul esqueceu de perguntar se essa era a vontade de Deus. Quantos se lembram dessa história? Quem se lembra? Deixa eu te falar o que acontece nessa história. Saul faz um juramento: maldito aquele que comer antes que eu tenha a minha vitória. Sabe quem come? Sabem quem come? O filho dele. Jonatas, o filho dele come. Porque quando a gente... E aqui está o quarto ponto, o quinto ponto, sei lá, que ponto que a gente está? O quarto ponto. Sobre como destruir os planos de Deus para a nossa vida. O quarto ponto é não pensar antes de fazer. Tem gente que não pensa. Eu vim de uma igreja que tinha pessoas que assumiam ministério aqui, ministério ali, ministério lá, ministério acolá. Não pensa. Será que a sua casa não vai se sobrecarregar? Será que você vai aguentar? E aí a gente entra num ciclo de tentar compensar. Saul tentou compensar. Saul tentou compensar a negligência dele com o sacerdote. Saul tentou compensar a sua insegurança. Então Saul faz um juramento que parece bonito, parece lindo, mas percebe que virou maldição para sua própria família. Ele assumiu um compromisso que não conseguia cumprir. É por isso que ministérios, que os planos de Deus muitas vezes fracassam, porque achamos que podemos abraçar o mundo, sendo que não conseguimos abraçar nem a nossa casa. Saul se comprometeu com algo que não conseguiria cumprir. Às vezes nós achamos que somos melhores que Deus. Às vezes destruímos os planos de Deus para as nossas vidas porque estamos assumindo coisas que Deus não nos mandou assumir. Estamos fazendo coisas que Deus não pediu, por isso ficamos sobrecarregados, exaustos. E a família paga o preço. A partir desse momento, acontece um desentendimento entre pai e filho. Saul, para honrar o compromisso, ele tenta matar o próprio filho. Eu não sei se vocês se lembram da história. Isso não é os soldados intervir, Saul tinha matado seu próprio filho. A partir daí você percebe que Jonatas agora está mais a favor de Davi do que de Saul. Quinto e último ponto, quinto ou sexto?
Quinto e último ponto, que eu pulei um aqui. 1 Samuel 15, 1, 3, 9. Samuel disse a Saul. Quem disse a Saul? Vamos lá, gente. Samuel disse a Saul. Quem disse a Saul? Quem disse a Saul? Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor me enviou para ungí-lo como rei. Escute agora a mensagem. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo. Repete comigo, tudo. Ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Repete comigo, tudo para a destruição. Não os poupem. Repete comigo, não os poupem. Isso. Aí diz o texto: matem homens, matem mulheres, mate criança, recém-nascidos, boi, ovelha, camelos e jumentos. Versículo 9. Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Esse é o quinto ponto e último ponto. Desconsiderar a orientação de Deus através do seu ungido. O pastor não sabe o que ele está falando. É isso aqui. Saul já era rei há muito tempo, amados. A Bíblia diz, se eu não me engano, 42 anos ele ficou. Saul já era rei há muito tempo, a glória já estava na sua cabeça há muito tempo, o glamour, o poder, e ele esqueceu do profeta que ungiu. Ele esqueceu do homem que Deus usou para o colocar na obra. Eu tenho muito respeito e carinho pelas pessoas que me ajudaram. Eu tenho um pastor que me colocou no ministério e que eu não aceito que ninguém fale mal dele. Por mais que eu tenha sofrido algumas coisas na mão dele, eu não aceito. Não falar mal desse pastor. Porque eu respeito, eu honro, porque eu entendo que o que Deus deu a ele, Deus não deu a mim. Eu entendo que o que Deus deu para o pastor Adilson, Deus não deu a mim. Eu entendo que o que Deus deu para o Levino, Deus não deu a mim. Eu entendo que Deus deu para o Onésimo, Deus não deu a mim. Então, opa! É como eu disse, nós teríamos vigília na sexta. Eu mandei mensagem para o meu pastor. Falei, pastor, nós fomos convidados para um congresso. A Luana me chamou a atenção, pastor, tem uma vigília. Eu falei, peraí que eu vou conversar com o pastor Adilson. Pastor, fazemos a vigília, podemos ir para o congresso, o que o senhor falar será feito. Não, vai para o congresso, vai lá. Ele nem falou para eu fazer vigília outro dia. Eu falei assim, não, pastor, mas eu vou fazer a vigília num outro dia. Obediência. Porque a gente cresce e acha que o pai que está velho já não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Pai, você não sabe o que você está falando, não. A gente aprende uma coisinha assim de nada do mundo e acha que a voz do pai, a voz da mãe já não faz muito sentido. A gente começa a absorver, começa a aprender como a vida é e começa a ignorar as pessoas que nos colocaram no propósito de Deus para as nossas vidas. Desconsiderar a orientação de Deus através do ungido. Saul disse, cara, faz isso e faz isso. Ou melhor, Samuel disse, faz isso com muito amor. Olha, faz isso e faz isso. Saul entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Deus sempre vai nos colocar sobre uma paternidade, sobre uma liderança, sobre a responsabilidade de alguém.
Sempre. Se você não tem ninguém, se você não respeita aqueles que Deus te colocou, então saiba que você está igual a Saul. Sempre, amados. Eu não tenho um, eu tenho uns par. Uns par. A minha mãe mesmo, às vezes eu paro e ouço o que ela tem para dizer. Eu procuro pessoas para me submeter. O segredo da sua vida, do plano de Deus para a sua vida, é procurar pessoas para se submeter. Eu procuro, eu não espero as coisas acontecerem, eu procuro, eu sei que a pessoa tem uma unção, eu sei que a pessoa tem uma honra, eu falei, opa, peraí, cara, o que você tem para me ensinar? Você vai com humildade. Saul chegou a um ponto que o orgulho falava mais alto do que a voz de Deus. Porque toda pessoa que sofre com autoestima baixa, uma hora tenta compensar e vai para o outro extremo. Eu não sei como é que está a sua vida. Uma coisa eu sei, que se você não quiser, se você não fizer por onde, os planos de Deus não vão se cumprir na sua vida. Nós aprendemos como Saul, como destruir os planos, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Espero que você não tenha se identificado com nenhum. Porque se você se identificou, é hora de voltar atrás, de consertar. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. É achar que está sendo salvo, é achar que está fazendo a coisa certa, é achar que... Olha para Saul, ele foi fazer do jeito dele. Deus não quer que a gente faça as coisas do nosso jeito. Deus quer que a gente faça as coisas do jeito que ele pediu. Saul tentou dar uma contornada. Diz o texto que ele falou assim, não, mas eu separei o melhor para sacrifício. Mas a orientação do profeta foi, não é para você separar nada, era para você queimar tudo, destruir tudo. Às vezes a gente tenta dar uma consertada, uma contornada naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Não piore a situação, não piore as coisas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Teu Espírito esteja ministrando essa palavra no coração da Sua igreja. E que a gente possa se comprometer com aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos se nós temos negligenciado. Perdoa-nos se nós estamos tratando o Seu ministério, a Sua obra de qualquer jeito, os planos do Senhor para a minha vida de qualquer jeito. Perdoa-me, Senhor, se eu não tenho ouvido a voz do profeta, a voz dos homens, das mulheres de Deus que o Senhor tem colocado para me ajudar. Perdoa-me, Senhor. Senhor, eu te peço perdão se eu tenho feito do meu jeito e não do Teu. Eu te peço perdão se eu tenho me escondido na hora que é para me aparecer. O Senhor tem preparado o cenário, o Senhor tem preparado situações, circunstâncias. Me perdoa, Senhor, se eu tenho me escondido, porque a autoestima é tão baixa que eu não acho que eu sou capaz, não acho que eu consigo, acho que o outro é melhor, que o outro tem mais talento. Perdoa, Senhor, se nós pensamos assim. Perdoa-nos, Senhor, se o Senhor vê em nós uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja pujante, mas a gente se vê como uma igreja pequenininha, uma igrejinha, um povinho. Perdoa-nos, Senhor, se a gente não consegue enxergar a beleza da obra, a beleza do ministério, a grandeza que o Senhor tem nos dado. Perdoa-nos, Senhor, se nós não temos conseguido enxergar o elemento espiritual por trás de tudo isso.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, a liderança. Perdoa, Senhor, a liderança dessa igreja. Perdoa, Senhor, os diáconos. Perdoa, Senhor, os presbíteros. Perdoa, Senhor, aqueles que servem. Perdoa, Senhor, a membresia, as ovelhas. Perdoa-nos, ó Deus. Nós não queremos fracassar naquilo que o Senhor nos confiou. Nós não queremos fracassar no plano do Senhor para as nossas vidas. Nos ajude a lidar com as questões emocionais. Nos ajude, Espírito Santo, a honrar, a respeitar, a ser fiel, a ser leal, a não fazer as coisas sem pensar, vou fazer por emoção. Nos ajuda a pensar, a calcular, colocar na ponta do lápis o quanto que isso vai custar para a nossa família, o quanto que isso vai custar das nossas finanças, do nosso tempo, da nossa energia. A pensar sobre a obra, sobre o ministério, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o plano do Senhor. Nos ajuda, Pai, porque não queremos fracassar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém?